Discussão única do processo número 177 de 2014, projeto de lei complementar número 1 de 2014, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério do município de Jacareí e da outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e aqui no plenário especial, eu cito as professoras que estão aqui, na pessoa da Thelma, que foi a primeira professora com quem conversei sobre isso em, acho que início de 2013, quando a Thelma, a Maria Eugênia, acho que tinha mais uma colega, e a Solange, me procurou, tinha acabado de assumir a presidência da Câmara na época, preocupados com a questão do plano de carreira. Bom, narrar todo o histórico, né, seria redundante, porque isso já foi feito brilhantemente pelo secretário. Foi um projeto construído, né, a partir de uma comissão eleita democraticamente pelos professores. E esse trabalho, que gerou aqui 76 páginas, é um projeto de lei bastante complexo e grande, hoje está aqui para ser analisado. Então, eu queria pontuar pelo menos uma parte histórica dentro do Poder Legislativo. Esse projeto de lei chegou no final do ano passado. Mais de uma vez aqui recebemos professoras ávidas e assustadas, porque partindo de uma boataria, a gente não sabia bem da onde, dizia que a gente ia votar o plano escondido e tal. E a gente firmou e por diversas vezes, nós firmamos por diversas vezes a postura de que nós iríamos votar esse projeto de forma transparente e discutida com todos os representantes da classe e todos os interessados. Tanto foi que, em que pese a benfeitoria, né, a melhoria salarial que esse plano irá trazer, caso seja aprovado, já de imediato, nós pagamos o preço, sim, de não votá-lo na última sessão do ano, para que tivéssemos mais tempo para discutir o projeto, e assim o fizemos, e de forma aberta. Nesse período, recebemos o sindicato numa reunião, lá no auditório, escutamos atentamente. Queria aqui citar a Sônia, eu acho que o Nivaldo também estava lá, alguns professores da Escola Barão, e nos sensibilizamos com a preocupação, que eu acho que é uma preocupação legítima, de aprimorar, de que esse regramento fosse um regramento positivo para a classe dos professores, e solicitamos então naquele momento que o sindicato nos encaminhasse por escrito quais eram os pontos que eles entendiam que deveria ser aprimorado e melhorado. Eu queria agradecer a Sônia, que fez prontamente, e aqui no dia 26 de janeiro nós recebemos o ofício número 13, solicitando, né, as alterações, sugerindo as alterações, e agora, no dia 10 de fevereiro, um outro ofício direcionado ao presidente da Câmara, que nos compartilhou, repisando aí essa solicitação, que basicamente gira em torno de algumas contradições com relação ao servidor que esteja afastado por conta do tratamento de saúde, exercício de mandato político, que são previsões que estão no estatuto, que teoricamente por esse plano não poderia continuar a contagem do plano. E daí, Sônia, queria te informar que nós acolhemos a sugestão do sindicato e fizemos então a emenda número 2, que nós vamos votar hoje, fazendo esse ajuste no texto e harmonizando o texto do plano de carreira com o texto do Estatuto do Servidor Público. Então, eu agradeço a contribuição do sindicato no aprimoramento desta lei. Mas, agora eu gostaria de falar um pouquinho do que eu senti, a contribuição desse plano, e falo como neto de professor, filho de professor e professor há 10 anos do setor privado e agora também do setor público do Instituto Federal de São Paulo. Então, vivencio e estou dentro de sala de aula. Eu penso que esse plano de carreira é um grande avanço para o magistério municipal.
E daí peço licença para pontuar exatamente o que aqui foi colocado. Até como a experiência que nós tivemos e como fiscalizadores do poder público, eu acredito que a administração pública, ela carece, nós estamos vivendo agora grandes problemas do desenvolvimento de ferramentas de controle da administração pública. As ferramentas de controle da administração pública são muito recentes. E agora, faz 10, 15 anos que estamos aprimorando essas ferramentas. E qualquer aula de gestão nos ensina que é preciso planejar, executar e controlar. E uma das formas de se controlar a prestação de serviço é controlar a qualidade da prestação de serviço. E se controla a qualidade de prestação de serviço através da meritocracia. É a maneira justa de se fazer isso. Então, eu entendo que a meritocracia, e respeito aqueles que pensam diferente, é um avanço. E não é porque eu acho, é porque o setor público que é eficiente, que faz as coisas acontecerem, funciona assim e faz muito bem feito. Só que é preciso que nós avancemos na avaliação do que é meritocracia. Não podemos, por ressalva ou insegurança de alguma ferramenta de medição, aniquilar todas as ferramentas de medição existentes. A gente não pode, por falha de alguma ferramenta de controle de qualidade, jogar fora o ato de controlar a qualidade. Não é 8 e 80. Se existem falhas, e até peguei aqui o número que a Sônia nos trouxe, e eu também tinha pego esse número na internet, de que o IDEB, 16% dos municípios que cresceram no IDEB não cresceram na qualidade. Olha só, gente, o número, 16%. Vamos interpretar isso? 84% dos municípios que evoluíram no IDEB, evoluíram na qualidade. Tem uma margem de 16%, ok, mas é uma margem de erro que mostra que o processo pode ser aprimorado, mas não que ele é inválido. Então eu penso que, na minha opinião, a grande evolução desse plano de carreira é a avaliação por meritocracia, e digo claro, o artigo 57, ele é muito claro e objetivo, ele não é subjetivo. Os critérios de evolução aqui são objetivos e são 5, estão bem claros aqui. Fora isso, gostaria também agora agradecer aos professores pela contribuição que nos deram ontem, a Maria Eugênia em específico, e daí atende um pouco da demanda do que a Sônia falou aqui. A Augusta, que estava ontem também, uma outra professora da comissão que contemplou com essa colocação, e que nós, através de 2 emendas, criamos a possibilidade, assim que o plano for aprovado, 1 ano para qualquer professor migrar, depois desse 1 ano, mais 5 anos, todo janeiro, o professor que tiver interesse poderá migrar. E para finalizar, senhor presidente, a última contribuição foi a emenda obrigando que daqui a 5 anos, esse plano seja revisado e os professores em sala de aula possam ter o aumento do seu nível salarial por conta de cursos de especialização, mestrado e doutorado. Não só os professores orientadores. O professor em sala de aula vai ter aumento de salário se estudar. Então isso é um estímulo para o crescimento do professor, não só aquele que é orientador. Então é a emenda número 3 que vamos defender veementemente na hora da votação. Por isso adianto minha voto favorável. O projeto continua em discussão. Não há mais ninguém para fazer discussão do projeto? Senhor presidente, nobres pares, público presente, professores, funcionários, e o sindicato está presente aqui também. A todos vocês, bom dia. Eu quero também estar fazendo uma contribuição para o projeto e lembrando que esse plano de carreira já é uma exigência há muito tempo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, até que o projeto demorou bastante, como o próprio secretário nos informou, esse trabalho começou em 2009, né? Tá? E o que eu posso falar é o seguinte:
Nós, vereadores, que também somos da oposição, nós ficamos numa situação bastante difícil, bem desconfortável, para ser sincero. Mas eu tenho que aqui falar algumas coisas, fazer algumas ponderações, uns apontamentos em relação a esse plano de carreira. Primeiro, eu vejo que o sindicato deveria sim estar fazendo parte da comissão que elaborou esse plano. Tudo bem que foi democrático, foi eleito, mas para você conseguir chegar, de repente, no equilíbrio, eu acho que deveria ter a participação do sindicato, sim, senhor. Ele faz parte, ele representa uma classe, que também é dos professores também, não só do funcionalismo, mas também dos professores. Então, isso é uma falha bastante grande em relação a esse plano do magistério. Outra, que eu posso estar apontando aqui, em relação ao crescimento de um professor. Eu vejo que o professor que faz, por exemplo, um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, deveria sim estar sendo contemplado, não dessa maneira, porque eu vejo que o crescimento desse professor, o professor pode se tornar um professor orientador, um professor, esqueci o termo aqui, eu tenho outro orientador e o professor supervisor, desculpa, tá? Então, o que acontece? Isso é uma reclamação de professores, dizendo o seguinte: nós, professores, nós não queremos sair da sala de aula. Não é porque fez uma pós-graduação, um doutorado, que de repente vai assumir um cargo de supervisão, de orientador e tudo mais. Então, nisso, você perde toda aquela capacitação que a pessoa teve para melhorar a sua didática, o seu ensinamento, tudo mais, e sai da sala de aula. Isso é uma questão que os professores nos questionam bastante. Eu acho que também os nobres pares aqui devem ter ouvido bastante também, através de funcionários, através dos professores. A questão salarial. Eu vejo que a questão salarial de Jacareí é ruim. Tudo bem, com essa possibilidade agora, com o plano do magistério, o salário dos professores irá melhorar um pouco. Eu acho que deveria melhorar muito mais, mas já é o início. Porque se você olha a questão a questão salarial de outros municípios do mesmo porte da nossa cidade, ela está totalmente defasada. Totalmente defasada. Um outro apontamento que eu faço aqui. Eu acho que não deveria somente os professores ter o plano. Eu acho que o quadro do magistério deveria ter sido modificado também. E nisso, eu volto aqui novamente a falar para vocês. As ADIs deveriam ter sido contemplados também. Ontem, nós tivemos a explanação do nobre secretário, falando sobre essa questão, mas eu ainda falo para vocês. Eu acho que as ADIs, os auxiliares de desenvolvimento infantil, deveriam ter sido contemplados também nesse plano. A outra questão, foi nos falado também, nos dito o seguinte, que aqueles apontamentos que o sindicato, naquela reunião que o vereador Edinho nos falou, foi dito aqui anteriormente, da reunião que nós tivemos aqui no auditório da Câmara, com o sindicato e também os professores do Barão. Foi feito alguns apontamentos, solicitados apontamentos ao sindicato, o sindicato fez. Agora eu vejo que,
esses apontamentos, ele não consta aqui no plano. Eu acho que deveria ter sido feito um substitutivo, e não foi feito. Outra questão, foi dito ontem também a questão das modificações que, para depois, esse foi o termo utilizado, que vai ser para depois. Isso deixa uma dúvida muito grande para os professores. Porque para depois, esse depois será quando? Vai ser agora, depois que realmente o plano foi implementado, ou lá em outras administrações? A gente não sabe exatamente o para depois. E falo para vocês também, o plano em si, ela está bastante interessante também, não vou falar que não está. Ela também contempla vários pontos, eu acho positivo isso. E agora, essas ponderações, só para concluir, essas ponderações que eu fiz aqui, fica como um alerta para também os nobres vereadores aqui presentes. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só para deixar bem claro aqui a minha posição, eu quero dizer o seguinte aos queridos professores, ao qual tenho um profundo respeito, o seguinte, que através de profunda discussão com o sindicato e a comissão dos professores, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério do município de Jacareí, os vereadores que dão sustentação ao governo acham, antes de votar, e fruto das discussões, elaborar as emendas, sendo uma subemenda, a emenda número 1, que analisando, achamos por bem dar ao servidor a oportunidade de, se não quiser de imediato a migração, os professores podem analisar melhor e terão 5 anos para decidir se ficam no atual plano que vigora desde 1993, através da lei complementar número 13, que expõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município, ou migram dentro desse período, nos meses 2 a 31 de janeiro de cada ano, após 180 dias da promulgação da referida lei. Então, eu só queria fazer essa colocação, que nós, vereadores, preocupados sim com o futuro dos nossos professores, respeitando realmente a alteração do artigo do projeto, chegamos às conclusões e fizemos algumas emendas que eu acabei de citar. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só quero fazer uma colocação, conforme a conversa que eu tive agora com a presidente do sindicato, a Sônia. Eu tenho um conceito comigo que esse projeto é muito importante, porque nós estamos mexendo aqui com a vida de muitas pessoas. E nós devemos, é claro, ser cautelosos. Eu peço até desculpa ao secretário, João Roberto, a todos os professores aqui presentes que fizeram parte da comissão para elaborar esse projeto. E eu peço até para que se coloque no nosso lugar. Realmente é uma situação muito difícil, porque nós temos que, cabe a nós aqui, mudar a vida das pessoas, de muitas pessoas, para o lado do bom ou não. E o sindicato se debruçou também nesse projeto, pesquisou, conversou. Parabéns a todos os membros do sindicato, na pessoa da Sônia. E é um projeto realmente muito polêmico. Mas, conversando ainda há pouco, ela me disse que as emendas começam a contemplar esses professores, começa a mudar alguma coisa, começa a ir para o lado do bom, do bem, em relação aos professores. Aí é uma situação que também é bom e a gente começa então a repensar. O que ela me disse ainda há pouco também procede, é que se contempla os professores que fizeram algum tipo de doutorado, especialização, com mais de 5 anos, são contemplados. E os professores que já têm
esse doutorado, essa especialização a partir de agora. Essa é a dúvida dela, que poderia estar contemplando as pessoas a partir de hoje, que já tem uma condição que poderia ser contemplado com alguma coisa a mais. Essa é a única dúvida, conforme eu conversei agora com a Sônia, que é a presidente, começar a contemplar a partir de agora, não daqui a 5 anos, conforme a Sônia me disse agora, e seria uma solicitação que até eu converso com, eu passo esse pedido até para o secretário de Educação, o João Roberto, se é possível contemplar essas pessoas a partir de agora, não daqui a 5 anos, não é verdade, vereador Edgar, Valmiro, Fernando, que estávamos conversando. Fora isso, eu acho que poderíamos até também estar votando favorável, né, Edgar? Se contemplasse essas pessoas a partir de agora. Eu não sei, o secretário João Roberto, se seria possível, não daqui a 5 anos. Essas pessoas que fizeram alguma coisa a mais, um doutorado, a partir de agora. Não sei se é possível contemplar também essas pessoas. É esse meu posicionamento, conforme conversamos, o vereador Edgar, o Valmir e o Fernando, né, Fernando? Se é possível, então, contemplar a partir de agora, para que possa, então, essas pessoas começar a ser beneficiadas. Que seria a partir de agora? Então, a dúvida da presidente seria a partir de 5 anos. 180. Se for a partir de agora, realmente acaba contemplando, e isso é bom. Como eu disse no início da minha fala, é um projeto que fala sobre plano de carreira, mexe com a vida de muitas, mas muitas pessoas, que inclusive foi dito até pelo secretário João Cláudio, que é tido também pela presidente, que é uma profissão que tem que ser valorizada, como o vereador Edinho mesmo também é professor, que tem a fama, e é verdade, que gostaríamos muito de essa categoria, esse professor, ser cada vez mais valorizado, porque é uma profissão que merece todo o nosso respeito. O vereador Edinho, que é uma parte, pois Por não. gentileza, rapidamente, vou atrapalhar o tempo do senhor. Vereador, só para justificar o porquê a redação da emenda foi da questão dos 5 anos, pelo seguinte: hoje, dos 1.200 professores que nós temos na rede, parece que são 9 ou 10 professores que têm mestrado e doutorado. Então, assim, a ideia desses 5 anos é de dar o tempo dos professores que querem estudar, um mestrado são no mínimo 2 anos, doutorado geralmente 4 anos, para que eles cheguem e recebam isso. É um estímulo, entendeu? Então, se fosse aplicado hoje, a gente atenderia menos de 2% dos professores. Então, esse foi, além de que, se a gente fizesse essa emenda, para entrar em vigor agora, precisaria da estimativa de impacto orçamentário do Executivo, o que ele poderia vetar. Então, a ideia foi fazer sem depender da estimativa do impacto orçamentário do Executivo. Foi só por isso. Entendi. Então, a sua colocação também é muito boa, Edinho. Se é um número muito pequeno, e eu sei que tem que ser feito a partir de uns anos para poder servir de estímulo, conforme você falou, mas existem os que já estão em uma condição hoje de serem beneficiados, não é, Sônia? É essa a dúvida do sindicato, e é essa a nossa dúvida também, no sentido de estar junto com esse projeto, favorecendo, mas favorecer hoje as pessoas que se encontram em condições de estar sendo beneficiada, porque já fizeram aquilo que alguns vão iniciar hoje, outros já fizeram, e também merece nosso respeito, pelo fato de já estarem procurando cada vez mais se aperfeiçoar para poder dar realmente uma boa qualidade de ensino, que todo mundo quer, é claro. E o professor que já se dispôs a se especializar mais para isso acontecer, é nobre da parte dele e merece ser respeitado e valorizado. E é claro, volto a dizer, prezo muito, muito mesmo esta profissão que sempre merece e sempre mereceu, mas nunca foi valorizada pelo valor que realmente tem, valorizada em todo sentido.
investimento no aperfeiçoamento que pode ser feito e também na parte que é de dinheiro, é claro, que todo mundo tem que sobreviver. E isso, sem dúvida, serve de estímulo para todo mundo. Então, vou votar favorável dentro daquilo que, se tiver valorizando esses profissionais. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu também quero contribuir com esse projeto, né? Na fala do vereador Edinho, até que ele colocou bem essa questão, né? A questão do impacto orçamentário, tá? Então, como está escrito aqui, inclusive na justificativa, né, do projeto de lei, de autoria do prefeito, que num cenário como esse, as regras salariais estão criadas visando basicamente garantir um aumento que busca privilegiar, né, o profissional da educação. E, naturalmente, o que? Promove um crescimento um crescimento vegetativo da folha, que é o impacto orçamentário. Agora, é interessante que a gente pode colocar em questão aqui a questão do quê? Qual foi o impacto orçamentário? O impacto orçamentário, por exemplo, 2014, eu não tenho aqui a discriminação de 2014, mas eu tenho a de 2015, por exemplo. De 2015, né, o projeto, ele diz aqui que o dispêndio, né, do ano, tá, o que vai ser investido no ano aí, é de R$ 2.987.000, isso em 2015, tá? Já para 2016 é de R$ 3.196.000. Ou seja, fazendo a diferença disso daí, vai dar um valor do quê? De R$ 209.000. Então perceba o seguinte, que nós estamos discutindo aqui um projeto que vai trazer um impacto orçamentário em um ano de R$ 209.000. Para quê? Para privilegiar, né? Ou seja, para contemplar uma classe tão importante, né, no cenário do crescimento da cidade, do estado, da nação, né? E muitas das vezes são eles que cuidam até dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, tá? Então, nós estamos falando de R$ 209.000 de investimento por ano. Aí, se você for para 2017, eu fiz as contas aqui, é 224.000. Gente, eu não sei, eu acho muito pouco isso. É pouquíssimo para uma classe que tanto contribui para o crescimento da nossa cidade. Agora, o objetivo proposto é regulamentar, né, a relação funcional dos profissionais da educação com a administração pública. Ou seja, a relação entre o quê? Entre ganho, principalmente, que é o que está sendo colocado em questão aqui, tá? Que é o reconhecimento do profissional, tá? Então, o que mais está em evidência é isso, é correspondente à remuneração e o reconhecimento do profissional na área da educação, tá? Então, agora, a Secretaria Municipal de Educação, tá? Que coordena todo esse processo da rede municipal de ensino, juntamente com a prefeitura, a gente fica imaginando o quê? Que esse projeto, ele contempla em algumas áreas, mas não está tendo bom senso. Ou seja, está deixando de valorizar os profissionais do magistério público da nossa cidade, porque eles não estão incluindo todos os profissionais. Tem profissionais que vão ficar de fora, como, por exemplo, as ADIs, como o nobre vereador de Sasaki comentou, tá? E também, né, os professores de educação física, tá? Os professores de artes também, tá? Não sei se é isso, se não for isso, alguém gostaria que até colocasse, né? Pelo que eu entendi, não tá incluído o professor de artes e o professor de educação física. Bom, mas enfim, também vale registrar que o MEC, ele calculou, tá? O piso salarial desses profissionais a R$ 2.086, tá? E, na verdade, a gente vê que houve um saque aí, por intermédio do governo federal, saqueando esses profissionais, que o quê? Colocou o piso salarial deles a R$ 1.917. Então, essa é uma coisa que também, lógico que não é local, mas vale registrar que isso aí faz parte da política nacional do país e que estão, infelizmente, assolando os nossos educadores. Então, perceba, enquanto, por exemplo, a gasolina, o pão, a carne, a energia elétrica, a água, teve esse avanço de reajuste, tá?
os nossos profissionais aqui estão lutando para que eles também sejam reconhecidos. E agora a pergunta que já foi colocada aqui, e eu quero reforçar, e acredito que essa emenda vai valer com relação a isso. Por quê? Porque os profissionais, por exemplo, que já estão estudando, ou seja, já estudaram, né, também merecem reconhecimento. Não esperar os 5 anos, dentro desses 5 anos, aí aqueles que estudarem vão receber o seu reconhecimento, e enfim. Então, isso também é um ponto relevante dentro desse projeto. Outra coisa também que eu quero deixar aqui é o quê? A respeito da não participação do sindicato nas comissões, tá? Nós estamos percebendo aqui nesses últimos dias uma movimentação muito grande. Quando tem projetos de relevância aqui nessa casa, alguns comissionados são encaminhados para cá. Para quê? Para aplaudir, né, a questão das preferências do governo local. Eu acho até válido isso, tudo bem, mas também que fique registrado isso nessa casa. Como, por exemplo, aconteceu aqui na questão, não fugindo do assunto, mas é a realidade, da nossa audiência pública com relação à saúde também. Então fica aqui a minha contribuição. Eu acredito que o quê? Que esses profissionais têm sim que ser reconhecidos, tá? Eu acho que todos aqui são unânimes em ser favoráveis aos educadores da cidade, tá? E também levando em consideração aqui a fala do vereador Edgar Sazak, que é o quê? Que é com relação que nós, como vereadores, nós ficamos numa saia justa. Por quê? Porque é mais ou menos assim, né? O executivo coloca lá os temperos na batata, coloca lá, né, os condimentos na batata, e depois ele põe a batata para assar aqui. E nós ficamos o quê? Sem condição de, muitas das vezes, fazer o quê? Dar uma resposta que a população pretende receber, né? Principalmente quando se trata em fazer o quê? Um avanço no reajuste do ganho dos profissionais. Então fica aqui a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Bom, boa tarde a todos que estão aqui na galeria, os professores, o pessoal do sindicato, quem está assistindo em casa também nesse momento, os vereadores e o presidente aqui da Câmara. Eu até quero já dizer que eu estive ontem na reuniões e achei até muito importante o presidente da Câmara convidar todos os vereadores para participar. Porque é muito importante chamar os vereadores para participar, porque também na hora de votar são todos 13 que vai votar. Não tem jeito. E aí, eu quero dizer a vocês que ontem nas reuniões eu também questionei por que não tinha alguém do sindicato lá. Porque se é um projeto polêmico, também poderia alguém do sindicato estar representando também, porque esse projeto aqui é para o servidor público. Não é para munícipe, para os servidores, para os professores. E eu não estou achando, eu acho que é interessante, o João Roberto está aqui, é pegar todos que vai ficar de 5 anos, ser contemplado agora. Porque é importante também para o nosso município. Porque, olha, gente, a situação que está nesse país nosso, daqui 5 anos ainda, você pode morrer num acidente, você pode morrer de febre, você pode morrer, e você não vai ter esse gosto desses 5 anos. Então, a gente que é vereadores tem que pensar o dia da manhã. Porque até fica constrangido professores dando aula perto de outro que vai ficar daqui 5 anos para receber esse salarinho. Já não é um salário alto. Eu estava vendo lá ontem. Agora, 5 anos é muito difícil. Será que esses professores que não vai ser beneficiado, será que ele não vai se revoltar contra até nós que estamos votando esse projeto? Eu acho que não daria certo.
Será que esses professores não vão entrar de greve por isto? Será que esses professores não vão deixar de dar aula? Vai ficar levando testado lá para vocês? Então, João Roberto, você está aqui, eu gostaria que já pedisse para fazer uma emenda para começar a ganhar direito agora. Era uma boa isso aí. Vereador, o senhor me concede Mas uma aqui parte? está dentro de 5 anos. Não, o senhor me concede uma parte? Só para esclarecer Agora? com relação a esse ponto. Os 5 anos, o senhor está falando da emenda que nós fizemos para que tenha uma revisão no que diz respeito à pós-graduação, à valorização aos profissionais que têm um curso têm uma pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. Já o plano que nós estamos aprovando hoje é imediato. A partir da publicação ele já entra em vigor e os professores já terão um acréscimo. Já está acréscimo. Sim. E esses 5 anos aqui, dessa emenda aqui? O senhor me concede a parte? Tudo bem. É o seguinte, João vereador, todos os professores têm que ter a formação, a graduação, a faculdade, tá? Então, aquele que estuda mais que isso, hoje, mestrado e doutorado, abriu-se 80 vagas. Só para o senhor saber, acabei de atualizar o número com o João aqui, dessas 80 vagas, a gente só tem 5 professores com mestrado e doutorado, nos nossos 1.200 professores. Então, a ideia é estimular que os professores estudem ao longo desses 5 anos para ganhar esse aumento. Agora, os outros aumentos que já estão aqui vai ser a partir da semana que vem. Saiu no BO, todo mundo recebe. Tá? Então, é só para quem tem pós-graduação. O resto, todo mundo vai receber igual. Alguém de Jacareí que quer se candidatar a vereador, fica difícil a hora dessa. Sabe o que eu penso aqui agora? É uma coisa de gente gostar de 2 mulheres. Ela chegar e dizer assim, olha, ou comigo ou com ela. Vai ter que sair de fininho. Mas aqui vai ter que votar. Fica complicado. Existe mais alguém para debater o projeto? Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava falando ali para o Valmir, que enquanto algumas pessoas que têm a oportunidade de representar a população, usar a mulher como figura, forma figurativa para alguns exemplos, nós vamos mal. Mulher tem que ser respeitada na sua essência. Pode, Valmir. Não pode, às vezes uma piadinha é ruim. Infelizmente, a violência das mulheres começa com piadinha do marido, do vizinho. Não pode, não vamos incentivar isso. Eu sei que você é um camarada legal, mas esse tipo de piadinha é que constrói uma sociedade menos justa. Mas enfim, nós estamos aqui para discutir um projeto de extrema importância, que é o plano de carreira e remuneração do magistério. Queria, de forma muito direta, dizer para a presidente do sindicato, para a Sônia. Sônia, eu fiquei muito atenta na sua fala e nós comentamos ali junto com os vereadores. Você, que é ADI, reconhece que o plano é bom na sua fala. Tanto reconhece que reivindica para que as ADIs estivessem dentro do plano. E quanto a isso, só não estão, porque na categoria de professores não entram as ADIs. É só por isso. Porque se nós pudéssemos, se o governo pudesse, e eu falo em nome do prefeito Hamilton, do secretário João Roberto, se houvesse essa possibilidade, as ADIs estariam incluídas nesse plano. Então o plano é tão bom que as ADIs, que é uma outra categoria, reivindicam, através da presidente do sindicato, estarem dentro do plano. Acho que é uma fala. Penso que as ADIs precisam imediatamente
avançar, nós precisamos avançar junto com elas para construir uma identidade própria no mercado de trabalho no Brasil. Se há alguma atribuição feita pelas ADIs que não estão nas atribuições que elas colocadas para o concurso, que a gente forme uma comissão para que esta casa está à disposição para que a gente possa discutir possíveis irregularidades na função de ADIs. Porque senão a gente acaba discutindo o todo e não discutindo individualmente e não discutindo o todo. Eu quero deixar claro aqui que desde o primeiro ano nesta casa, e eu estou no meu 4º mandato, eu tenho disse para o prefeito Marco Aurélio, tenho dito para o prefeito Hamilton o seguinte: eu sou a favor da reforma administrativa a qualquer momento no nosso governo, desde o primeiro ano, desde o governo do Marco Aurélio. E sabia, e sei, que qualquer reforma, ela não vai agradar 100% da categoria de servidores públicos municipais. Porque quando você faz uma reforma, você não pode retirar vencimentos, você não pode retirar vantagens, você não pode retirar aquilo que foi conquistado pela luta. Então, numa reforma, alguns permanecerão no mesmo patamar e alguns avançarão um pouco mais. É impossível fazer uma reforma administrativa, seja no governo municipal, no governo do estado, no governo federal, onde todos terão aumento ou todos serão beneficiados. Mas, quero dizer o seguinte: é um avanço construir um plano desta forma, com uma comissão de funcionários de carreira. Não é verdade, vereador Fernando, que todos que estão aí são comissionados, são profissionais de carreira concursados. A maioria são concursados. E não é verdade também que os demais não poderiam estar aqui, mesmo os concursados, que por conta de lutar por um direito, e acho que o sindicato tem razão, o sindicato é para lutar mesmo, mas qualquer um funcionário poderia ter abonado hoje o seu dia para estar aqui defendendo a sua categoria. Porque a luta, ela tem que estar acima das minhas vaidades pessoais. Esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião. Até porque todos sabiam que hoje seria, mas quem sabe num outro projeto que a gente vai discutir em alguns avanços, a gente possa estar dizendo isso para os funcionários, dialogando mais. Penso que esse é um projeto que traz avanços. Infelizmente, o avanço não serão para todos os funcionários da Secretaria de Educação ou para todos os servidores públicos, mas é uma maneira, é a primeira janela que a gente abre para discutir com determinação, com responsabilidade e sem medo de ser vaiado por esta ou por aquele. É uma janela de diálogo que se abre para que a gente possa avançar na melhoria da educação no nosso município, como nós temos avançado. E penso mais, Sônia, companheiros dos sindicatos, se vocês têm alguma denúncia de que tem diretor ou coordenador pedagógico que está passando resposta para os alunos, vocês não podem prevaricar, tem que denunciar, tem que chamar a polícia e tem que fazer boletim de ocorrência. Porque tudo aquilo que a gente denuncia, a gente tem que provar. Você disse no âmbito do Brasil, mas se há no nosso município, você enquanto presidente do sindicato, enquanto representante da categoria, tem que fazer a denúncia, porque senão é prevaricação. E tem que fazer, eu acho que tem que ir direto para a polícia, porque se eu souber disso, eu vou direto na polícia, independente de ser do governo que eu apoio ou não. Gostaria que a TV Câmara colocasse
o vereador Edinho pediu para eu colocar alguns gráficos que vocês poderão ter uma ideia melhor do que é o plano. Então, peço à TV Câmara que coloque os gráficos para que a gente possa visualizar. Esses gráficos vão estar no site da Câmara, vão estar no site dos nossos mandatos, para que vocês possam avaliar melhor esse plano, porque visualmente, às vezes, melhor a gente consegue entender melhor este plano. Acho que a TV está... Enquanto a TV se prepara, aí está um gráfico, né, que esse daí é da referência 6. E a linha vermelha, ela é do plano antigo. E a outra linha cinza é do plano atual. Então, há sempre melhoria. O próximo gráfico é da referência 7. Esse é o de 24 horas, né? O plano de carreira. Nesse plano, ele está um pouco embolado, até porque esses professores, que são os professores de arte e educação física, terão a oportunidade de fazer 30 horas. E essas 6 horas a mais, semanais, elas serão horas atividades. Então, o professor terá a oportunidade de melhorar o seu... Porque aí está só a avaliação das 24 horas atuais, mas ele tem a oportunidade de migrar para as 30 horas. E isso vai fazer com que hoje o salário de R$ 1.554 passe imediatamente para R$ 1.875. Então, o nosso economista aqui da Câmara só avaliou às 24 horas, mas ele ainda tem a oportunidade, porque ele pode migrar para 30 horas. O próximo gráfico é o gráfico da referência 33, então sempre comparando. A linha vermelha é o plano antigo e a linha cinza é o plano atual. Tem mais algum gráfico? Também esse é o de 40 horas, a referência 10. Tem mais algum gráfico? E esse daí, nós temos aqui na Câmara Municipal, através do nosso site, uma pesquisa junto aos internautas, perguntando ao posicionamento favorável ou contrário ao projeto de lei colocado na ordem do dia. E aí vocês têm uma ideia, a maioria absoluta a maioria é favorável ao projeto colocado aí. Então, esse é um gráfico que dá para vocês perceberem que foi um projeto bem discutido. O que eu quero dizer e deixar muito claro para vocês, que quem já tem um tempo, já carrega os benefícios, né? Já está contemplado. Ninguém é obrigado a migrar para o plano novo. As pessoas têm a oportunidade de migrar ou não. A Secretaria Municipal de Educação formará uma comissão de migração que poderá fazer, não é, secretário? Que poderá fazer essa migração. Então, essa comissão a Secretaria Municipal de Educação terá essa comissão. Esta lei, ela é imediata. No entanto, ela é votada nesta casa e sancionada pelo prefeito. Assim que sancionada pelo prefeito, as pessoas podem procurar a Secretaria de Educação para migrar ou não para esse novo plano de carreira. Eu acho que as coisas estão bem explicadas. É óbvio que esta é uma casa política e aqui a gente faz a disputa política. Mas é importante também que a gente faça a discussão política com muita responsabilidade. A folha de pagamento da educação terá um impacto de 5 milhões ano por conta da migração desse plano. 5 milhões. E isso não atinge só a vida dos servidores que irão receber um salário maior ou não. Isso atinge a vida econômica da nossa cidade, porque é dinheiro entrando na economia de Jacareí. E isso aumenta a nossa competitividade, porque quanto mais dinheiro entra para o bolso do trabalhador, da trabalhadora, melhora a economia de uma cidade. Então, são 5 milhões ano.
A prova de que o plano é bom, ele pode não ser o plano ideal, e aí eu tenho que respeitar a fala de cada vereador, a militância de cada vereador na área de educação, a militância de cada vereador. E cada vereador estudou da forma que quis, que teve tempo hábil para fazer sobre o plano. Eu respeito a opinião de todos, mas a prova de que o plano, que pode não ser o ideal, para mim, neste momento, ele é o ideal, é que a maioria absoluta desta casa votará favorável ao plano. E queria deixar claro para vocês que, quando esse plano veio para esta casa, eu votei favorável, respeitando a Comissão de Educação, que pediu para que a gente adiasse o projeto. O vereador Paulinho pediu. Naquele momento eu disse, nessa tribuna, eu sou contra o adiamento desse projeto. No entanto, vou respeitar a Comissão de Educação. Porque naquele momento, muitos, a maioria, já estaria beneficiada recebendo um salário maior lá atrás. Né? Funcionários de carreira. Mas, enfim, na democracia você não é dono da verdade. Na democracia você abre para o diálogo. E é isso que nós estamos fazendo com esse plano. Quero dizer para vocês, para esta comissão, funcionários de carreira que prestaram concurso, que estão no dia a dia da educação, dizer o seguinte: se esse é o plano ideal para esse momento, só é ideal porque o executivo permitiu através do prefeito, porque o secretário de educação avançou nessa discussão, mas principalmente pela dedicação de cada uma de vocês que não teve preguiça, que não teve medo do enfrentamento com os próprios colegas. Muitas de vocês foram, e eu sei disso, insultadas durante o processo, dizendo que vocês seriam beneficiadas. Parabéns pela coragem. São mulheres como vocês que fazem a transformação de uma sociedade. E, através da educação, nós faremos desta cidade uma cidade melhor. Mas, representando o prefeito como líder, mas quero dizer o seguinte: esse é só o começo de um grande avanço para a grande transformação que se iniciou em 2000 da educação municipal. Parabéns à comissão, parabéns à Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada aos vereadores que, mesmo contrários a alguns pontos, votarão favorável, e a gente tem que respeitar todos os pontos colocados para vocês. Viva a democracia, mas uma democracia ela só será melhor com a construção de uma educação cada vez melhor nesse país. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, quero cumprimentar de uma maneira especial os professores que estão aqui na galeria e todos os internautas e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o secretário de Educação que está aqui também nesse momento, acompanhando esse momento importante na vida de muitos professores e professoras. Eu gostaria de fazer algumas colocações aqui. São colocações importantes, ao qual, como já foi dito por alguns vereadores, esta casa é uma casa de pensamentos divergentes, mas que no momento que é para ser uma coisa simples e objetiva, com certeza os vereadores todos estão juntos, a favor da população, a favor daqueles que precisam. Só queria colocar um ponto importante aqui. Ontem tivemos reunião com os vereadores, como já foi dito aqui, e a comissão de professores que também estiveram presentes. Mas, como já foi dito, você não consegue atingir 100%, você não consegue agradar 100% daquilo que você está planejando, sabemos disso. E eu fui procurado por alguns professores da rede, descontente com alguns pontos, mas que após aquela reunião
que nós tivemos ontem, ao qual participaram vários professores da comissão. Tive uma nova reunião com os demais professores e nós chegamos numa conclusão que haveria sim alguns pontos importantes para beneficiar esses demais professores, mas que junto na discussão nós chegamos a um ponto fundamental, que o vereador, ele pode fazer substitutivo, pode fazer emendas, modificações, mas no artigo 96 do regimento interno, quando se diz que o projeto é de autoria do prefeito, o vereador, ele não pode opinar e nem optar em fazer emendas na qual vai onerar o município. E a gente conversou com esses professores e fizemos algumas colocações. Teve outros pontos que a gente conversou que talvez até poderia ser colocado, mas o tempo não contemplava a gente fazer isso. Então, nesse artigo, eu, numa conversa com os professores, e eles também entenderam, aos quais estava de frente, que quando o projeto é de autoria do prefeito e quando ele onera o município, ou seja, uma emenda vai onerar o município, vai trazer gasto, não é possível fazê-lo. Então, alguns professores que estavam comigo entenderam. Teve outros pontos que a gente também não concordou, mas na minha fala eu quero dizer, os professores o que faz a educação, é aquele que está em sala de aula, é aquele que faz o crescimento do nosso município, o crescimento da nossa cidade, o crescimento do nosso estado e do nosso Brasil. E todos passam pelas mãos dos professores, seja ele de arte, de educação infantil, educação fundamental. O professor é o que faz as coisas acontecerem. E como eu sempre digo, parabenizo cada professor que está na sala de aula, porque eu tive a oportunidade de dar aula 2 meses no ano de 95, lá na Escola do Estado. Mas se hoje fosse para mim voltar para a sala de aula, eu não voltaria, porque eu sei as dificuldades que o professor passa. Ele tem que preparar a matéria, ele tem que preparar a prova, ele tem que corrigir prova em casa, tem que estar na sala de aula. Então eu quero parabenizar a cada professor dessa cidade e quero parabenizar também por mais esse momento de estar voltando aqui favorável a esse plano, mesmo não concordando com alguns pontos, mas que certamente a gente conseguiu entender e ver que a gente não consegue atingir 100% da rede. É uma questão lógica, uma questão objetiva, que eu sei que futuramente, com certeza, em cima da emenda que nós fizemos, daqui 5 anos, esse projeto, esse plano que está sendo votado hoje, ele poderá ser revisado em cima daquela proposta que nós colocamos. Após 5 anos, esse plano, ele pode ser revisado. Uma outra coisa importante que eu gostaria de citar aqui, para você que nos acompanha aqui, e você que nos acompanha pela TV Câmara, mesmo eu não conseguindo ler nitidamente aqui, teve os meus assessores e eu participei de várias reuniões para me conhecer melhor esse plano. Então, dentro das propostas, dentro da discussão que foram feitas com a prefeitura, com a secretaria, com o pessoal representando aí a entidade da educação, nós chegamos numa conclusão e nós, vereadores, foram formulados por nós uma emenda. E qual seria a emenda? Só para você que está em casa nos acompanhando, entenda melhor. Essa emenda, a partir da publicação dessa lei, ela terá um prazo de 1 ano para que qualquer professor da rede, ele possa fazer a migração. Ou seja, esse ano, ele terá 1 ano, ele poderá migrar a qualquer mês, nesse período de 1 ano. Aí eu fiquei até mais contente que foi mudada a redação, e aí eu estava assinando ali a redação, a emenda. Após esse 1 ano, o professor terá mais 5 anos para ele fazer a migração. Ou seja, ele não vai fazer a migração durante qualquer período que ele quiser. Está dentro da lei aqui, que ele poderá fazer essa migração no período de 2 de janeiro a 31 de janeiro. Então, após esse ano, ele terá
esse mês, para aqueles professores que quiserem fazer a migração, ele possa estar sendo contemplado nesse plano. Eu sei que é uma discussão bastante ampla, bastante saudável, porque é um projeto que com certeza vai mexer na vida de muitos professores. Também sei que nós não conseguimos atingir a todos, mas que como representante da nossa cidade, como parlamentar, com certeza aqueles professores que a gente conversou, nós vamos continuar a nossa conversa e com certeza dentro do diálogo a gente possa chegar aí numa questão fundamental e poder nesses anos aí uma melhoria para os nossos professores. Eu quero parabenizar a comissão que está aqui presente e parabenizar todos os professores, aos quais também eu pude ter a oportunidade de ouvir e com certeza eu estarei aí aberto para ouvir as propostas e a discussão. Uma boa tarde a todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a discussão daqui mesmo. Só lembrando lá atrás, como presidente da comissão que eu fazia parte, faço parte ainda, mas hoje não sou o presidente mais. Lá atrás nós pedimos o adiamento sim, por quê? Quando vem o projeto para essa casa, nós vereadores temos que analisar e votar com consciência, analisar o que está ocorrendo, o que vai ser benéfico para todos, principalmente para os professores. E o que ocorreu? Ocorreu uma dúvida, ocorreu divergências no nosso projeto. Hoje nós vimos que o projeto está bom, com consciência, podemos votar ele com consciência, mas até então não podemos falar que a gente mudou, que a gente deixou do professor estar ganhando alguma coisa lá atrás. Nós não deixamos ele deixar de ganhar, nós apenas estamos atrasando para melhorar para todos. A gente tem uma dificuldade, temos sim que adiar quantas vezes for necessário, porque depois que a gente votou, vai ser difícil de corrigir. Então nós temos que analisar sim, beneficiar os professores. Claro que não vamos conseguir agradar a todos, mas nós temos que fazer o que é melhor para eles. Então, é com bastante consciência que a gente vai votar hoje. E se a gente tivesse votado naquela última sessão de Câmara, nós não colocaríamos esses 3 emendas que colocamos aqui, que está beneficiando o professor. É por isso que não podemos chegar e votar. Temos que chegar e analisar. Prestar bastante atenção que estamos votando. A gente às vezes vota errado. Vota errado por quê? Vota errado por causa da pressa. Então não, hoje nós vamos votar com consciência, com certeza vamos votar favorável. Mas vou votar com consciência, porque o que me explicaram, o que me passaram, o que a comissão passou para nós, ela conversou com os professores. Então, eu estou de acordo com a comissão hoje. Então, para que todos entendam que quando a gente pede o adiamento de uma votação, não é porque a gente está contra o professor, contra outras pessoas, não. É para a gente analisar com mais clareza, prestar atenção no que está fazendo. Não votar por votar, para agradar um ou agradar o outro. É votar para poder melhorar para a nossa cidade. A gente sabe que hoje o professor merece muito mais do que isso que nós vamos votar hoje. Nós sabemos, mas a realidade da nossa cidade, do nosso país é outra. Tá? Então, está de parabéns, professores, está de parabéns essa comissão aí, que lutou por isso há quantos anos? Desde 2009 eles estão com essa comissão. Então, parabéns essa comissão. E a gente sabe a nossa também dificuldade. Então, quero apenas deixar claro aqui que nós não pedimos o adiamento para prejudicar ninguém. Nós pedimos o adiamento para beneficiar a todos os professores. Como eu já falei, não vai agradar a todos, mas eu tenho certeza que 90% está apto com esse novo plano, tá? Essa nova migração para quem quiser. Ok? Deixo aqui minha contribuição. O processo continua em discussão. Presidente, vou falar daqui mesmo. Até quero dar os parabéns, né? Porque o presidente convidou. Tivemos muitas reuniões com comissão, com a comissão do professor, né? Alguns participaram, outros não. Mas esse último convite seu, que foi ontem, né? Que para todos os vereadores participarem, que é o meu jeito de trabalhar,
né, todos os vereadores, como o vereador falou, né, os 13 votam. Não vieram todos, mas a maioria veio. E por isso quero falar, né, que quem não veio não viu que a comissão se apresentou, né? Eu achei muito legal, porque eu que sou 24 anos de prefeitura, né, que era da saúde, então é importante, são pessoas que vivem esse dia a dia da categoria, né, no caso aí os professores. Então variou, tem 15, 18 anos, então não são funcionários comissionados que estão aqui hoje, né? E principalmente na última sessão que foi adiada, que ia ser votada, acho que estava só a Thelma, né? Estava ali sozinha, sentada ali. Até foi, né, Thelma, o pessoal foi em cima de você e comentando, então não foi nada de comissionado vir, porque você estava sozinha, e nessa também, e acho que, claro, se os professores também estão trabalhando, estão do dia a dia de trabalho, então também você não pode estar, pede a folga, todo mundo falta abonada, né, o secretário? E veio, se fosse a saúde, todo mundo, ninguém tem que atender, a criançada, os alunos estão lá. Mas cada item, né, cada item que eu vejo desse plano, que é um plano muito bom, é um plano que está pensando, conversei com o pessoal da comissão ontem e com professores, que esse plano ele dá chance de você ter esse tempo para migrar. Que a pessoa ela espera, ela vai ter mais, né, secretário, mais algum benefício, né? Quem tem 18 anos pode esperar mais 2, com esses 5 anos que tem no plano para migrar, você tem mais 2 para ter a sexta parte. Um item, por exemplo, né? Não é isso, Zezé? Então, eu acho que é um plano que pensou, é claro, né, como outros vereadores falaram, 100% não vai ser. São 1.200 professores. Então, não vai agradar, variando nesse tempo de trabalho, com 15, 18, outro tem, não sei quem tem o menos tempo, claro que não vai ter isso, não tem jeito de você contemplar 1.200 profissionais, mas com certeza nenhum vai ser prejudicado, né? Cada um vai ter o seu tempo de melhorar até no salário, mas prejudicado, eu li aqui o projeto, ninguém vai ser prejudicado, variando no tempo de cada um. A jornada, como foi falado também, eu achei muito importante, que hoje 24 horas, então o professor tem 4 horas para ele preparar a aula, para ele estudar, né? Já tem esse tempo, agora vai ter mais 6 horas, então tem tempo de estudar, fazer um curso para, vamos ajustar nesses 5 anos uma pós-graduação, no mestrado, num doutorado, vendo que 1.200 funcionários, professores, quantos tem aí, com 8 ou 9, o secretário, que tem o mestrado de 1.200, né, quer dizer, são 80 vagas, 5. Então, com 80 vagas. Então, temos esses 5 anos para mais um tempo aí de estudo. Então, é um plano que ficou preocupado em atender, claro que não 100%, mas eu acho que a maioria. Então, já dou o meu voto antecipando favorável, né, dando os parabéns pela comissão, a comissão muito interessada, né, agora que eu tive mais contato, eu acho que porque eu tive muito tempo na saúde, então não tenho eu conheço algumas pessoas só. E funcionário de carreira tem aquele interesse que vive o dia a dia, as professoras estão ali, vive o dia a dia, então sabem da necessidade. E com a revisão também, para daqui 5 anos, para daqui 5 anos ter essa revisão da pós-graduação, mais um ponto positivo para os professores, né? Então, vou antecipando, dar os parabéns para o pessoal da comissão, secretário de Educação, nós, os vereadores que participamos, né, alguns, mas acho que a maioria participou desse estudo, né, porque é um projeto grande, 76 páginas. Então, o pessoal, tem gente que é contra, mas eu acho que também, como a gente comentou, acho que o vereador Edinho até falou, será que a maioria leu
A maioria deu 76 páginas para estudar aqui o projeto. Então, eu acho que todos estão de parabéns, antecipo o meu voto favorável e vamos aguardar a votação, mas acho que vai ser bem legal para todos os funcionários, a categoria, o professor, né, que merece tudo, muito mais. Tá? Obrigada. Senhores vereadores, amigos aqui presentes, professores, pessoal do sindicato, amigos que nos acompanham pela TV, pela internet, uma boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, ao mesmo tempo, né, um pouco triste, porque, na verdade, esse projeto, quando foi colocado, eu não era presidente, então teria o direito de votá-lo. Agora, como presidente, eu não voto, mas quero aqui manifestar que se votasse, né, ou se der empate, logicamente, sou favorável a esse projeto. Mas não poderia deixar de tecer aqui alguns comentários, até porque participei efetivamente das discussões. E esse projeto trouxe para nós, para essa casa, talvez algumas oportunidades interessantes. Acho que foi um projeto que chegou com bastante antecedência, um projeto que chegou às mãos dos vereadores, tivemos a oportunidade de, pelo menos, fazer algum tipo de avaliação. Trouxemos aqui os amigos do sindicato, que logicamente defenderam, né, algumas questões que foram colocadas, foram avaliadas com muito carinho e, logicamente, dentro da legalidade. E tivemos também a oportunidade de trazer aqui a comissão de professores e o envolvimento dos 13 vereadores. Eu acho que isso é importante ressaltar. A gente sabe que em outras ocasiões as pessoas reclamavam de que alguns projetos acabavam sendo discutidos de uma forma mais reservada, como se isso pudesse ser feito, até porque o projeto ele é público. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz ontem na reunião, onde estiveram lá vários vereadores que aqui, a gente fala que são vereadores da oposição, mas que, na verdade, é só uma questão de posicionamento político, porque, na verdade, o que está em questão aqui é um projeto para a nossa cidade, né? E não um projeto para cada um dos vereadores. No processo democrático, é muito comum a gente dizer que alguém ganha e alguém perde, né? Eu não vejo muito dessa forma, porque, na verdade, a discussão ela tem que ser feita em cima de valores que vão afetar a maioria das pessoas envolvidas. E a Rose colocou muito bem aqui. É impossível você fazer algo, um projeto dessa magnitude, né, que é vamos chamar assim, é uma correção de algo que já deveria ter sido feito lá atrás, e agradar a todos. Acho muito difícil, né? E na política a gente tem um lema. O político que quer agradar a todos, dificilmente vai ter êxito, vai ter sucesso. Ele deve saber que quando ele entra numa discussão política, sempre haverá algumas pessoas que não ficarão satisfeitas completamente com os resultados. E aprofundando muito mais a questão, o que me deixou também muito contente foi que num projeto de praticamente 123 artigos, muito pouco foi apresentado em termos de emendas, né, que pudesse alterar todo o contexto desse trabalho, que foi exaustivamente discutido e trabalhado por um grupo de professoras que se debruçaram aqui durante muito tempo, fora dos seus horários, normalmente, né, de trabalho, em busca de um projeto que pudesse atender de forma, né, mais ampla possível a todas as categorias de professores aqui do nosso município. E aí vem a questão que a gente fala da justiça e da injustiça, né? Como é que você consegue agradar, né, fazer justiça para pessoas ou para situações que têm diferenças, né? Ou seja, tratar iguais os desiguais. Então eu acho que o conteúdo que foi colocado aqui, eu poderia chamar de uma obra-prima, né? Por conta do trabalho que foi feito pelas professoras. E lembrar o seguinte, essas professoras que participaram desse projeto são professoras de carreira, são funcionários de carreira, ou seja, esse governo ele vai passar. Daqui 2 anos, a gente não sabe quem vai assumir o governo de Jacareí, mas elas com certeza estarão ali. Portanto, não pode se acusar aqui que elas foram, né, conduzidas, né, que elas foram manejadas para que propiciasse um projeto
que só favorecesse o governo. É impossível isso. Então eu tenho muita tranquilidade quando eu faço a defesa desse projeto, porque eu tenho certeza que o que foi colocado aqui, se não é o ideal, é o possível, né? E já estamos tendo grandes avanços. A Rose mostrou aqui alguns gráficos que também nos tranquiliza muito bem. Todas as situações analisadas mostram que só haverá ganho ao longo do tempo para os professores. Então não dá para se dizer que é um projeto ruim, porque se todos ganham, aonde é que está aqui a contrariedade em afirmar que esse projeto não é bom? É como eu disse, ele pode não ser o suprassumo, não pode ser o ideal, mas tenho certeza que isso já irá resolver em partes muitos dos problemas encontrados hoje na área do magistério, né? E aí, Fernando, eu ouvi a sua fala atentamente ali e quero dizer que esse projeto aqui, ele trata do magistério e não da Secretaria de Educação. Portanto, aqui só contempla os professores, tá certo? Então, é outra coisa também que me deixa muito tranquilo. Eu conversava ali com meu amigo ali, o pastor Rogério Timóteo, e disse para ele, que não sei porquê, mas eu só fui procurado por alguns professores para me cobrarem porque nós não havíamos votado esse projeto no ano passado. Eu não tive nenhum tipo de questionamento com relação a alguns artigos, né, contidos nesse projeto. E até fiquei muito feliz, o pessoal do sindicato, eles apresentaram algumas questões, nós apreciamos algumas, né, que estavam de acordo, inclusive, né, com o nosso código, né, vamos dizer assim. Eles foram inseridos, foram corrigidos, e aí a gente agradece o pessoal do sindicato, porque houve a participação deles também, eles leram o projeto atentamente, e essas questões que eles apontaram, nós colocamos, né, em pauta, discutimos e vimos que realmente eles tinham razão. Portanto, eu fico muito feliz aqui em poder estar apreciando esse projeto. Eu tenho certeza que será um grande ganho para a nossa população, porque o professor, né, acho que todo mundo faz esse discurso, realmente é uma pessoa muito importante no nosso meio, né? Precisa ser muito mais valorizado, não tenha dúvida. E eu acredito que em outros governos e outras oportunidades, esse projeto, como se diz, né, ele não é imexível, ele pode ser aperfeiçoado dentro do possível, né? Eu tenho certeza que no momento oportuno de disponibilidade, ele será aperfeiçoado e trará muito mais benefícios para todos os professores, que é esse o nosso desejo, e a gente vai continuar lutando fielmente para isso, tá certo? Agradeço a presença de todos e a atenção. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, funcionários aqui dessa casa, internautas, telespectadores. De maneira muito especial, quero aqui cumprimentar o pessoal do sindicato e os professores da nossa rede municipal. Quero, desde já, pedir permissão para vocês. Sei que eu sou o último a usar essa tribuna e pode parecer um pouco repetitivo as apresentações. No entanto, até mesmo alguns professores que não puderam estar aqui vão assistir em casa e às vezes pega a fala de um vereador, mas não consegue pegar a fala de outro vereador, e aqui a gente sempre está se complementando, sempre enriquecendo os debates para que a gente tenha um entendimento muito maduro no que diz respeito aos projetos aprovados. Hoje pela manhã nós estivemos na incubadora de empresas, certificando 4 empresas que saem para o mercado de trabalho. E naquela ocasião eu lembrei do nosso projeto que seria votado, porque lá se falou muito em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento, e para tudo isso nós necessitamos da educação. Então me chamou muita atenção na manhã de hoje, quando um professor citou todos esses aspectos. E esse projeto, eu posso falar que foi construído a 8 mãos. Por quê? Porque ele contou com a participação do Executivo, através do Governo, do Legislativo, que apresentou as emendas, do próprio sindicato, porque se vocês forem ver, a última
a última emenda é fruto de um debate com o sindicato e dos professores, de vocês, professores, que de certa forma contribuíram para essa redação, de maneira especial a comissão. E essa batalha não é de hoje, né? Eu vi aqui a Thelma, Maria Eugênia, e eu quero agradecer as duas que estiveram no meu gabinete no primeiro ano de mandato. Então, desde daquele dia, despertou em mim a vontade de conhecer mais a realidade para poder chegar no dia de hoje e contribuir. Ontem nós tivemos uma reunião com vocês, da comissão, e eu falei sobre dois aspectos. O primeiro, a responsabilidade. A responsabilidade que nós temos que ter para com os nossos atendidos e os nossos profissionais. Mas, falando de responsabilidade, a gente tem que pensar numa gestão, na gestão da cidade. E eu me recordo que em 2000, teve um grande debate sobre a lei de responsabilidade fiscal, quando ela entrou em vigor. Muitos acharam que era rigor demais, mas isso vem colocar freio, vem disciplinar, vem orientar para que os municípios cresçam de forma ordenada. E eu escutei nessa tribuna que o impacto desse projeto seria em torno de 210 mil reais. E está na página 80 do projeto que nós deveríamos ter estudado. Eu estudei. Na página 80 fala do impacto orçamentário. Em 2015, já gira em torno de 3 milhões. Não 200 mil. Se a gente tem uma elevação de valores, obviamente que por detrás disso tem a valorização. E a segunda palavra que eu disse ontem, e que eu fico muito tranquilo para votar favoravelmente a esse projeto, é a liberalidade, a liberdade. Nós temos 1.200 professores que vão optar pela migração ou não. Não é uma imposição. Nós vivemos num regime democrático. Então, um partido dos trabalhadores que governa essa cidade, está indo para o seu 4º mandato, não seria justo apresentar um projeto obrigando, até mesmo seria inconstitucional. Então, aqueles que nos assistem, os professores, professoras, podem ficar tranquilos. Se não se sentirem confiantes, satisfeitos, optam por não migrar. Essa é uma liberalidade que você tem. E eu disse que o sindicato contribuiu, e eu quero aqui ler as 3 emendas, que a emenda número 1, que surgiu da bancada de situação do prefeito, amplia o prazo para migração, que está no artigo 122. Então, constava 180 dias, então esse é o projeto que foi no site da Câmara, que está, inclusive, disponível para qualquer cidadão. Mas esse, espero eu, não será o prazo, porque nós ampliamos para 365 dias. E incluímos no mesmo artigo o parágrafo 1º, que é a janela. Então, findo os 365 dias, de 2 de janeiro a 31 de janeiro, por 5 anos, os professores poderão migrar. Mas eu quero fazer uma ressalva. Essa emenda, estas propostas são do Legislativo. Passa ainda por uma aprovação, sanção ou veto do prefeito municipal. E aqui a gente já deixa o nosso recado, que nós fizemos isso com muita responsabilidade. E a última emenda foi com relação às pessoas que terão mestrado e doutorado. A gente quer valorizar todos os profissionais, não somente os 80 que terão a oportunidade de ser professor, orientador ou supervisor, mas sim aqueles que estão em sala de aula,
porque a gente precisa dessa capacitação também em sala de aula. Eu quero apresentar uns gráficos, agradecer ao Gilberto, que é nosso estatístico aqui da Câmara, que fez alguns gráficos a nosso pedido. Rapidamente, senhor presidente, eu acho que... Eu só vou... Só o último, o terceiro gráfico, por favor, que fala do P2. Esse que é um pouquinho mais complicado, de 24 horas, que é o professor de artes, professor de educação física. Mas a gente não pode se esquecer que esse profissional, ele, passando para outra referência, ele ganha mais 6 horas de hora atividade. Então o salário dele também passa, o base, para 1.875. Então eu estou muito convicto em votar favoravelmente a esse projeto, porque estudei os 123 artigos desse projeto e tenho certeza que hoje nós estamos fazendo o melhor para a nossa cidade, o melhor para as nossas crianças e adolescentes, o melhor para os nossos profissionais. Parabéns a todos vocês e eu tenho certeza que com essa atitude do Legislativo a cidade só tem a ganhar. Muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, eu gostaria também de falar a respeito desse plano. Foi feito várias reuniões com respeito a esse plano de carreira dos professores e uma coisa deu para entender. Essa comissão, ela teve um trabalho muito grande para poder elaborar tamanho projeto. E existem professores que vieram até o nosso gabinete conversar conosco e disseram o seguinte: por que ainda não foi votado esse plano, sendo que nós estamos perdendo? Perdendo, aparentemente até perderam, mas nós ganhamos com a adiação deste projeto, que foi adiado pelo vereador Paulinho do Esporte, que pediu até o adiamento juntamente com cada vereador. Nós ganhamos e não perdemos. Porque se não adiasse, não teria feito emendas, não seria, olhado mais com respeito ao que estava no projeto, essa emenda não existiria. Então, se ganhou sim, eu quero parabenizar o vereador de ter pedido o adiamento deste projeto, porque nós temos que entender que essa casa aqui está para ouvir a todos. E também foi ouvido o pessoal do sindicato dos trabalhadores, foram ouvidos também, chegou à presidência o pedido desse sindicato, foi acatado também com respeito esse pedido. Eu quero parabenizar também de ter olhado para os professores da nossa cidade e dizer que este plano ele vem para poder então ajudar essa classe que tanto tem lutado pela nossa cidade de Jacareí. Eu voto favorável a esse projeto com toda certeza absoluta. Parabéns a todos vocês. Não havendo mais nenhum vereador para se manifestar, passamos à votação e temos emendas para serem apreciadas. Coloco em votação então a subemenda número 2, tendo em vista que a subemenda número 1 ela foi retirada. Só justificar o voto, senhor presidente, para até ficar mais fácil das pessoas que estão acompanhando a gente entender. Essa subemenda, ela estabelece o prazo para que a migração dos professores possa ocorrer dentro ter um prazo para que eles, quem queira migrar para o plano, possa evoluir para o plano, primeiro 365 dias e depois 5 anos, todo janeiro de cada ano. Então, para mostrar que o plano não é impositivo e que ele tem um período de transição. Quem quiser fazer as contas, ver quando é melhor migrar, pegar o que tem do plano atual e levar para o novo, para ganhar mais, vai ter esse direito. Então, é isso. Eu sou favorável. Subemenda número 2 está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Subemenda aprovada por 12 votos. Votamos agora a emenda número 1, que já inclui a subemenda número 2, que foi apreciada por vocês. A emenda número 1 está em votação. Vereadores que forem contrários, se manifestem. Emenda número 1 aprovada por unanimidade.
Agora votamos a emenda número 2. Presidente, da mesma forma, apenas para, em respeito a quem nos acompanha aí, essa emenda número 2, como eu disse na tribuna, é o atendimento à sugestão feita pelo sindicato, encaminhado por ofício, considerando, então, como tempo de serviço o afastamento por mandato político e tratamento de saúde ou por acidente de trabalho. Então, é a correção e atendendo a sugestão do sindicato. Eu voto favorável. Emenda número 2 em votação. Os vereadores que forem contrários, se manifestem. Emenda número 2 aprovada por unanimidade. Finalmente, colocamos em votação a emenda número 3. Na mesma linha, senhor presidente, explicar que essa aqui, vou ler a emenda porque parece que teve uma dúvida aí na hora dos debates. Após 5 anos da data de entrada de vigor da presente lei, a mesa deverá ser revisada no que se refere à elevação proporcional dos níveis salariais dos docentes detentores ou que adquirirem o respectivo título de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, sem distinção de carga horária ou função ocupada, conforme as tabelas de vencimento no anexo 3. Então, é a qualificação que nós estamos colocando para quem está em sala de aula. Sou favorável. Emenda número 3 em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade. Passamos agora à votação do projeto como um todo. Peço ao primeiro secretário para que proceda a votação nominal, na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Então, estamos votando, um projeto muito importante, que é o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Então, isso vai ficar um pouco na história já de tantos anos aí de luta, Mas o meu voto é favorável. Vereador Arildo Batista. Sim. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Eu gostaria de dizer para vocês, conforme eu estava conversando com o sindicato, pelas emendas que está aqui, foi bem elaborada as emendas, pelos vereadores, pela mesa também aí, e pelas reuniões que tivemos com os professores. Sabe disso que esse projeto é muito importante para os professores, que se não fosse o professor do Brasil, de Jacareí, eles é uma profissão ingrata, profissão valorosa, que faz os nossos filhos, e também já estudei na vida. É uma profissão muito importante, e essa importância de votar é um projeto de responsabilidade. O meu voto para vocês, professores, os pais das crianças, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Justificando meu voto aqui também, eu gostaria de dizer que a gente é favorável com ressalva. Nós somos favoráveis, quer dizer, eu sou favorável com ressalva justamente por aquela questão que fiz vários apontamentos. Se esses apontamentos fossem realmente atendidos, com certeza nós estaríamos votando favoravelmente somente. Agora, como não ocorreu isso, eu voto favorável, mas com ressalvas. Vereador Edinho Guedes. Da mesma forma, justificando o voto, eu gostaria, nessa oportunidade, parabenizar as professoras que foram membros da comissão, inicialmente por terem tido coragem de se candidatar para representar os seus pares. Nós sabemos que a função de representante nem sempre é bem compreendida e é facilmente mal interpretada, mas vocês tiveram coragem, se debruçaram, trabalharam. Parabenizar também o João Roberto, toda a sua equipe que trabalharam por isso, e de fato, hoje nós votamos um marco legislativo histórico para a nossa cidade, e que ele seja uma abertura cada vez maior da valorização do professor, que tem crescido no nosso município e que merece sempre o nosso apoio. O voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto,
Eu esqueci de cumprimentar e dar os parabéns ao João Roberto, nosso secretário, que conduziu muito bem esse processo, a comissão eleita. E a gente tem bastante coisa para falar, né? Então, ali os 7 minutos é complicado, a gente não consegue externar, eu tenho mais 1 minuto. Essa é uma ferramenta que é o Vota Cidadão. 75% da população jacariense votou favorável a esse projeto e 25% contrário. Talvez 25% contrário porque não entendeu bem. E eu quero deixar o meu gabinete à disposição dos professores, daqueles que realmente vão ser atingidos, porque nós temos uma planilha no Excel que conseguimos colocar o tempo, o valor que recebe hoje e explicar de uma forma muito transparente o quão vantajoso é esse novo plano. E dar os parabéns para todos os vereadores que estão fazendo parte desse momento histórico. Porque se a gente quer uma sociedade mais desenvolvida, mais evoluída, o ponto de partida é a educação. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. Só para fazer umas colocações aqui. Interessante, é claro, que me enche de orgulho, inclusive, é dizer que há 22 anos atrás, eu estava nessa casa aprovando o Estatuto do Servidor Público, cujo prefeito na época era o nosso querido mestre, Oswaldo Silvaruca, que já partiu dessa terra. E agora, 22 anos depois, eu estou aqui, votando, alterando o Estatuto dos Servidores Públicos, votando o Estatuto do Plano de Carreira e Remuneração do Ministério do município de Jacareí. Então, é um momento muito importante para mim, inclusive, e eu estou muito feliz, agradeço a Deus por dar-me esse momento importante, porque, eu, como disse agora há pouco, como disse ontem na reunião lá com eles, a categoria de professores é uma categoria que eu tenho um profundo respeito, porque faz parte da minha história. Eu, quando menino, morava na zona rural, e como a gente amava os nossos professores na época, não é verdade? Eu tinha um profundo respeito por eles, inclusive. E hoje estou aqui votando em relação ao futuro desses professores, na verdade, em relação ao Estatuto do Magistério. Portanto, eu sou, com toda certeza, favorável a esse projeto. Obrigado. Vereador José Francisco. É um momento bastante importante. Sabemos que esse projeto ele vai mexer com a vida de muitos professores da nossa rede, valorizando essa classe, como vários vereadores disseram, é uma classe importantíssima para a nossa cidade, como eu já disse. Então, após alguns entendimentos, a gente chegou à conclusão que, com certeza, esse plano é um plano que vai valorizar esse povo, esses professores, lutadores, que, sem momento algum, eles ficam a desejar, eles fazem pelas crianças da nossa cidade. Então, quero mais uma vez aqui justificando meu voto, parabenizando toda a comissão e todos aqueles que puderam participar, e com certeza, após o entendimento, esse plano é importante para essa classe e meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Como eu disse na minha fala, esse projeto é muito importante. Nós está tratando de uma categoria que é muito importante, é claro, e todo cuidado é pouco quando se refere a um plano de carreira de um segmento, de uma classe. Então, a minha preocupação, como a dos meus companheiros, o Edgar, o Valmir e o Fernando, procede sim. Então, nós estamos preocupados em fazer alguma coisa que seja realmente justa para os professores. E é por isso toda essa nossa preocupação. Não somos contra só por falar que é oposição, não é isso. É um projeto muito delicado. Vamos mexer com o bolso de muitas famílias, porque na minha concepção, ser professor é um dom. É um dom, que muitas pessoas exercem muito bem esse dom. E eu faço uso também da palavra, como o Edgar, fizemos agora contato com o pessoal do sindicato, não foi contemplado 100%, mas de acordo com a opinião do sindicato também, dá para aprovar, e meu voto é favorável, com ressalva também, no sentido de estar querendo sempre melhorar mais para esse segmento. Se lá na frente for realmente constatado alguma coisa que vá prejudicar o professor, com certeza nós vamos propor emendas no sentido de ajudá-los. Meu voto é favorável.
Vereador Paulinho do Esporte. Eu quero dar o parabéns a todos aqueles que ajudaram a trazer esse projeto para essa casa, que irá beneficiar muitos professores, ou todos, né? E em especial a comissão que representa todos os professores da rede, tá? Que ajudaram a elaborar esse projeto. Então, de parabéns a todos vocês por essa luta imensa que já vem há muito tempo. Tenho certeza que vocês só têm a ganhar com isso. Sou favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável também ao projeto. Próxima vereadora, Rose Gaspar. Quero parabenizar todos os envolvidos na construção desse plano, no prefeito Hamilton, no secretário João Roberto, na comissão, em todos os funcionários da Secretaria de Educação. Quero dizer o seguinte: a gente consegue avançar quando a gente melhora o diálogo com a população, com os funcionários públicos, com o sindicato e respeitar a opinião de cada vereador. Eu conversei bastante com o vereador José Francisco e Zé, você que é um companheiro de mais de 30 anos, né? Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, quero dizer assim, que eu respeito o seu posicionamento e quero te parabenizar pelas conversas que você fez com diversos professores e dizer que é no diálogo que a gente chega a um consenso. E é verdade, vereador Maurício, esse projeto vai mexer no bolso de muitas famílias, mexer bem, colocar um pouquinho mais de dinheiro para que a gente tenha um pouco mais de dignidade para essa categoria que é tão importante para esse país. Sou favorável ao projeto. Só antes de anunciar aqui o resultado oficial, eu queria fazer uma correção. Eu achei que eu não votava, que eu fui traído aqui por mais um termo novo, né? Maioria absoluta, maioria simples. Para mim, porque nós temos uma outra votação que necessita de 2/3, né? De aprovação. Enfim, eu votei e fico muito feliz, mais ainda. Até porque esse projeto foi aprovado por 13 votos a 0. Parabéns a vocês. Próximo projeto.